Olá, meus queridos e minhas queridas. Se você pudesse bater um papo com um especialista em marketing digital para o ramo de alimentos. Eu sou Saulo Miquiles, esse é o Doutor Startup Cash e a gente está aqui hoje com o especialista Rodrigo Bindes. Obrigado, Saulo. Obrigado, meu irmão. Rodrigo, obrigado por você estar aqui. É um prazer te ter aqui. Na verdade, eu não sei nem se você lembra, mas você foi o primeiro convidado. Era na minha casa ainda, quando eu pensei em fazer um Doutor Startup Cash, que naquela época não levei para frente, depois eu retomei, mas você foi o primeiro. Então eu tenho que te agradecer pela confiança. E era bem menos estruturado, né? Era MVP raiz, né? A gente foi crescendo, foi avançando e, fiz questão de te ter aqui novamente, obrigado. Por causa que o teu conteúdo é muito bacana. Obrigado. Faz teu personal pitch aí, cara, se apresenta para a turma. Quem que é o Rodrigo Bindes? Cara, sou um cara inquieto, né? Empreendedor, nato, assim, isso tá no meu sangue. Inquieto empreendedor é quase sinônimo, né? Exatamente. Gosto muito de tirar projetos do chão, sabe? Assim, de fazer as coisas acontecerem. Sou brasiliense, tenho 40 anos. Sou surfista do Lago Paranoá, né? Gosto de brincar um pouquinho ali no lago. Te acompanho lá no teu Instagram, no Então, Wake Surf. Cara, é isso, assim, eu me considero uma pessoa empreendedora, assim. Eu acho que é o que me descreve bem. Né? Gosto muito de fazer relacionamento, conhecer pessoas novas, gerar negócios com isso, enfim, eu acho que é um pouco do que eu sou. Massa. E eu acho que a tua história é bem rica em muitas coisas, mas para o nosso público aqui, tu é um cara que empreendeu no tradicional, isso. Foi para o mundo das startups lá no Founder, tá no tradicional de novo e agora tá tô trabalhando essa intersecção. Né? Como é que tá sendo isso? Cara, assim, vou só contar um pouquinho da história para o pessoal entender um pouquinho, mas eu sou originalmente do mundo do setor de alimentação, que é super tradicional, super físico, né? Fui um dos maiores franqueados individuais da Subway, tive várias lojas, abri alguns restaurantes, enfim, estava nessa área de alimentação. Uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu conheci o Érico, que ainda foi o primeiro aluno do Érico lá atrás. Érico Rocha, fórmula de lançamento, né? O cara aí do marketing digital nessa linha. E foi aí que eu entrei no mundo do digital, aprendendo muita coisa, não aplicava na época que eu aprendi de fato lá atrás, mas aí eu comecei a aplicar nos meus próprios negócios os aprendizados. Não fazia fórmula de lançamento dos negócios, mas algumas técnicas, né, gatilhos e algumas outras coisas, e a gente foi muito bem sucedido. É que o fórmula de lançamento, ele é um curso voltado para fazer o lançamento, mas ele tem um conteúdo riquíssimo que você pode aplicar. A base do marketing, na verdade, tá ali. Então, eu comecei a usar um pouco dessas técnicas nos meus próprios negócios. Claro, fui aprendendo também com outras pessoas, né? Enfim. E aí a gente foi muito bem sucedido. E aí, mais ou menos uns 2 anos atrás, foi quando eu decidi juntar a minha paixão do marketing digital com a minha paixão da alimentação, né? Desse setor. E aí, quando veio a pandemia em março, eu comecei a ter demanda, pessoas me pedindo, me ajuda aqui. E aí Essa decisão foi antes da pandemia? Não, na verdade foi meio que em março, assim, tipo assim, Entendi. foi bem quando bateu, tudo se alinhou naquela época, né? Eu comecei a ter demanda. Aí eu falei, cara, eu vou atender uma empresa. Eu comecei com uma empresinha. Aí comecei, cara, totalmente MVP, trazendo um pouquinho dos conceitos que a gente aprendeu lá de trás. E nesse meio tempo todinho também, eu entrei um pouco nesse mundo das startups, né? Como você falou, eu trouxe o Founder Institute junto com o Jaime e com a Karine aqui para Brasília. Com o Jaime, que já gravou com a gente, vou deixar aqui o episódio do Jaime. O Jaime e a Karine e eu, a gente trouxe o Founder Institute, que é a maior pré-aceleradora do mundo, que veio lá do Vale do Silício. Tinha algumas filiais no Brasil, mas para Brasília foi a gente que startou, a gente fez alguns bets, né? Enfim, aí eu juntei as duas coisas ali no início da pandemia. E aí, cara, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Aí começou um cliente, 2 clientes, 3. Quando eu vi, cara, virou um negócio maior do que eu estava imaginando. E que quando eu vi, eu já estava me envolvendo muito naquilo e acabou se tornando um bom negócio para mim. Então hoje eu estou focado muito nisso. Então eu acabei me especializando em estratégias digitais para redes de restaurantes. E a gente estava conversando ali nos bastidores, né, Rodrigo, que agência de marketing digital ou profissionais que trabalham no marketing digital tem muito. Tem. Mas que a gente está sentindo carência da pessoa que pensa a estratégia, né? Isso. Como é que é a tua atuação? Você estava me contando que você pensa a estratégia. Cara, eu construí um modelo, construí uma metodologia que eu tenho aplicado que tem funcionado muito bem, né? Que eu sempre digo que as agências de publicidade, elas não se atualizaram, né? Então a agência muitas vezes ela faz
marketing para pet shop, para supermercado, para padaria e para restaurante. Então ela acaba não entendendo de nenhum dos negócios. E faz do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E às vezes o cara não entende, assim, se ele não entende do negócio, como é que ele vai criar estratégias para aquele negócio, né? Então assim, eu fui entendendo que a agência não resolve o problema do cliente. Muito empresário é meio revoltado com a agência, porque fala, não dá resultado, aquela coisa. Eu falei, cara, então assim, é uma dor que eu vi que é do empresário, né? De todos os setores. Sim. Então eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu entendo de alimentação, entendo de marketing. E foi até o que eu estava te comentando ali mais cedo. Hoje, quem entende mais de marketing digital, na minha opinião, no mundo inteiro, são os infoprodutores. São os lançadores, enfim. Então, esse mundo ele é muito rico em marketing digital e a gente tem um outro mundo aqui do físico que não entende muito. Então, eu tentei trazer, né, o digital para o mundo físico. Então, eu criei essa metodologia que a gente vai até dar um zoom out, assim, eu saio um pouco do marketing e penso assim, cara, como é que eu consigo identificar o cliente que está indo no restaurante? Porque o problema hoje que eu percebo do restaurante é que o cliente vai, senta na mesa lá, senta na cadeira, come, consome produto, vai embora e você não sabe quem ele é. Ou seja, na linguagem aqui, né? Uma lead passou, entrou, e você não tem contato. Contratou e você perdeu. Essa lead você perdeu. Então, se no dia seguinte esse estabelecimento quiser criar um prato novo, ou tiver uma programação musical, ou lançar uma promoção, qualquer coisa, ele não consegue comunicar com aquela pessoa. Que o melhor cliente dele é aquele que já sabe, que já foi ali, claro, né? Então é muito mais fácil você trazer ele de volta. Então a gente desenvolveu algumas técnicas, cara, para poder identificar quem é aquele cara que está sentando ali na mesa, para a gente trazer ele com mais frequência, então aumentar o LTV dele, né? LTV, Lifetime Value, é o tempo que aquele cliente passa te pagando, gerando faturamento para você. Ou seja, é muito feito relacionado com o CAC, né? Imagina que você vai comentar isso. Mas o CAC é custo de aquisição de cliente e você faz a relação com o LTV. Ou seja, quanto que eu gasto para adquirir aquele cliente. Perfeito. E quanto que aquele cliente vai me trazer na perpetuidade até quando ele for meu cliente, né? E eu faço essa relação. Bom, se eu gasto 10 para trazer esse cliente me traz 100 de volta, estou numa relação positiva. E você trouxe isso para restaurante. Trouxe. Aí, o dono de restaurante, quando eu falo de CAC e LTV, ele não sabe absolutamente nada do que isso significa. Então, eu dou uma aula para ele e falo, cara, a gente tem que fazer, às vezes, algumas coisas mais agressivas, que é o nosso CAC, que muitas vezes você não vai ganhar dinheiro, mas você vai fazer o cara vir aqui conhecer seu estabelecimento. E você vai ganhar dinheiro depois, no LTV. A gente tem um trabalho disso também dentro do iFood. Então, assim, eu comecei a trazer esses conceitos um pouco de startup para o restaurante, esse conceito de marketing do infoproduto para restaurante. Então, a gente passou a identificar quem é o cliente, com várias técnicas, algumas até mais avançadas. Por exemplo, quem deixou o CPF na nota. Eu consigo hoje enriquecer esse lead, esse CPF, com o celular. Eu consigo descobrir o celular e o e-mail dele para poder enriquecer as campanhas. Né? Então, e aí você consegue fazer uma campanha direcionada para quem já sentou na mesa daquele restaurante. E não só isso, eu consigo usar os algoritmos de Facebook, Instagram para identificar quem é esse grupo de clientes hoje. O lookalike. E cria um lookalike, ou seja, eu identifico quem são essa minha base, as características e comportamentos através dessas plataformas de Facebook e Instagram e falo, cara, eu quero mais 100 mil clientes parecidos com esses. Que é muito, eu passo a ser muito mais assertivo. Isso é sensacional. O lookalike, gente, é o seguinte, você pega um perfil de cliente que você já tem, então idade, sexo, características de comportamento, e você fala para a plataforma, para o Facebook, olha, eu quero atingir um grupo de pessoas que look alike, né, que se parecem com essa aqui. Público semelhante. E como ele tem os seus dados, ele vai atingir esse grupo de pessoas bem semelhante. Então a estratégia é muito mais assertiva. Né? Então a gente implementa alguns códigos no cardápio digital para poder também identificar quem esse cara é. A gente pega dado até do WhatsApp da reserva, ou às vezes da plataforma de reserva que a gente usa, do Wi-Fi. Então eu identifico. Então é o que eu falei, eu saio um pouquinho do marketing digital, vou para dentro do restaurante e falo, cara, como é que eu consigo identificar quem é esse cara que está aqui dentro? E aí, a gente implementa plataforma de fidelidade ali. Legal. Então, aí eu faço, dentro dessa minha metodologia, eu entendo qual que é o conteúdo adequado que a gente precisa criar para poder trabalhar depois o patrocinado, o tráfego pago. Identifico os pontos de contato ali para a gente captar o dado. Identifico quais são as ofertas, no sentido não de ofertas de promoção, mas de oferecer, de offer, né, do inglês. Quais são as ofertas que esse restaurante tem? Então a gente tem que mapear happy hour, prato executivo, programação musical, promoção de aniversário, se tem brinquedoteca ou não, para poder fazer uma lista para poder divulgar isso de forma simultânea para públicos diferentes. O que eu vou mostrar, por exemplo, a brinquedoteca, eu só vou mostrar para quem é pai e que tem acima de, sei lá, X anos, né? Então a gente passa a ter várias oportunidades de trazer clientes diferentes para casa.
estratégias diferentes, inclusive para o mesmo restaurante, porque tem perfis de clientes diferentes também. Então, gente, se você foi num restaurante e depois, no dia seguinte, aparecer lá um anúncio no teu Instagram, e você, nossa, mas como que o Instagram sabe que eu fui nesse restaurante ontem? É incrível. Aqui é o culpado. E, cara, a gente tem dado muito resultado, é impressionante. Então, claro, porque é assertivo, né, Bindes? Isso é sensacional. E quando você me contou, e eu estava te acompanhando também, que você está usando essa estratégia do digital. Porque aqui a gente está falando, né? Marketing digital, conceitos do mundo das startups, tá juntando isso e aplicando um tiro de sniper para um mercado que é super tradicional, né? É o que eu falo, a gente não é metralhador, a gente tenta ser sniper. Exatamente. E eu vejo, e aí você traz o conceito de prova social muito bem, também eu te acompanho lá no Instagram, o comentário dos teus clientes, donos de restaurante, falando assim, eu não dou conta de atender. Veio muita gente hoje. Já aconteceu. Então é interessante, porque eu consigo mostrar para as pessoas que realmente o nosso trabalho dá resultado, né? Se for feito... Tanto que, cara, um feedback que eu tenho tido, às vezes no primeiro mês de trabalho, ele fala, cara, nenhuma agência fez isso que você está fazendo, nunca ninguém me pediu os dados da minha lista de... Só para você ter ideia, cara, a gente entra no WhatsApp do cliente para extrair os dados de todo mundo que já entrou em contato com ele para pedir reserva, por exemplo. Caramba. Agência nenhuma nunca pensou em fazer isso, por exemplo. São coisas muito específicas, entendeu? Que fazem parte da estratégia. Turma, se você já está gostando do papo aí, só o que o Rodrigo já falou até aqui já vale uma curtida, já vale uma inscrição aí no canal, toca no sininho também e compartilha esse vídeo para que você conheça que tem algum tipo de negócio tradicional, alimentício ou não, que essas técnicas podem ser adaptadas, né? Se você tem alguém que trabalha com marketing digital também, a conversa já está muito rica, já deixa o seu like aí, deixa seu comentário de se você gostou ou não e compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Cara, o que eu estava mais curioso para te perguntar é o seguinte, você transitou nos dois mundos e ainda transita. Qual que é a principal diferença entre o modo de empreender startup e o modo de empreender tradicional? Cara, como você diferenciaria? As diferenças são muitas, né? Eu não sei te dizer a principal, cara, mas assim, é impressionante o tanto que a cabeça do empresário tradicional é diferente, assim, ela ainda está muito atrasada. Aquilo que você falou, muitas vezes o cara nem acha que o marketing funciona. Enquanto isso, a galera do startup, ele só pensa, tipo assim, não tem como você pensar numa startup sem ter o marketing por trás. De marketing, growth na veia. E, enfim, então assim, o empresário tradicional, ele ainda às vezes não enxergou as possibilidades do que o pessoal da startup está fazendo, né? De crescimento, de entender o cliente de verdade, de entender o CAC, o LTV dele. Então... essa eu acho que é uma das grandes diferenças entre esses dois mundos, né? E o que você acha que o mundo das startups ainda tem que aprender com o tradicional? Porque pagar as contas, eu acho que assim... break-even. Break-even, lucro. Então, assim... a gente está vivendo esse momento agora. É interessante a gente falar disso nesse momento, porque a gente está enxergando esse monte de demissão aí no mundo das startups, né? Exatamente. As startups com aquele dinheiro infinito que, né, vai queimando. Eu acabei de assistir aquele seriado lá do cara do WeWork, o WeCrashed, que eu achei sensacional. Que aquilo ali, cara, é exatamente o que a gente está vivendo agora, né? Aquela queimação de dinheiro eterno. E assim, se a conta não fechar, até onde que isso vai, né? Onde isso vai chegar? A conta tem que fechar. Eu vi o Succession, não sei se você já viu também, que é de uma grande corporação tradicional, muito bom. Mas tem uma hora que o patriarca fala assim lá, cara, é só fazer uma fórmula mágica que eu descobri. Receita maior do que despesa é igual a lucro. Cara, isso aí é imutável. Em um momento ou outro, né, você queimar dinheiro, tá? Mas no final das contas, a conta tem que pagar. A conta vai ter que ser paga, né? E é um momento de adaptação das startups que o mundo tradicional já sabe disso muito bem. Então o mundo tradicional, acho que essa é a grande diferença. O cara ele já tem que pensar no negócio desde o dia zero no break-even. Ele fala, cara, eu tenho que atingir break-even em tal mês, senão o negócio não dá certo. E o jogo do equity, que as startups jogam muito bem, sabem muito bem, como é que tá isso no mundo tradicional? Cara, eu acho que isso daí cada vez mais o empresário está entendendo. Que o valor real ali do negócio está no equity, né? Não é só na retirada mensal ali dele, né? Então, todos os negócios hoje que eu tenho participado, eu tenho pensado muito nisso, cara, no equity. E eu tenho percebido que os empresários tradicionais já estão começando também. Já estão virando essa Quando eu falo do empresário tradicional, também estou falando do pequeno ali, do dono de padaria e tal. É diferente de um cara de uma grande corporadora, que ele entende o valor disso também. Sim. Mas eu acho que esses caras já estão começando a entender isso. Como é que você constrói equity, né?
tentar explicar um pouco para a turma aí o jogo do equity, né? Quando a gente fala em empresa tradicional, modelo tradicional, isso que a gente vem conversando aqui, é uma empresa que visa o lucro no final do mês. Receita maior do que despesa, lucro no bolso do sócio, majoritário dos sócios, e está tudo certo. Ele não está preocupado em o valor total dessa empresa crescer. Quando a gente fala em jogo do equity, às vezes sacrificar até um pouco o lucro, que é o que as startups fazem, principalmente no começo, mas fazer esse bolo crescer, a participação societária crescer. E para isso, eles entregam participação societária para investidores, para um parceiro estratégico de marketing, às vezes até para um advogado, para um consultor, para um desenvolvedor, ou seja, aquele sócio que era o dono do negócio todo, o grande majoritário, o cara que manda em tudo, como é muito comum no mercado tradicional, ele entrega a participação societária para parceiro-chave, ele diminui a sua participação, mas ele entende que com isso ele traz gente boa, vai crescer, e aí o bolo cresce e todo mundo sai ganhando, não só no lucro, mas na hora de vender esse negócio lá na frente. Isso. Né? Ele entende que pessoas-chave, eles têm que participar como sócios do negócio, para poder você até conseguir reter esse talento. Alinhamento de interesse, tudo mais, envolvimento. É diferente de um prestador de serviço do lado de fora. Ele não vai ter o mesmo envolvimento se ele tiver uma participação no negócio. É natural. Então, você juntando um time bom ali, você vai conseguir fazer o negócio crescer melhor e mais rápido. E a turma quiser te achar aí nas redes, essa da tua empresa, o pessoal deve estar curioso para querer te contratar. Cara, eu tô postando muita coisa no meu Instagram pessoal, que é @RodrigoBindes. E eu criei um Instagram também, que é o @marketing para restaurantes. Que eu tenho postado algumas coisas lá. Cada vez mais vou tentar criar mais conteúdo e tudo mais. Mas hoje, cara, a gente está, enfim, atendendo várias grandes redes e aplicando essa metodologia que tem funcionado muito bem. Legal, vou deixar os links aqui também na descrição do vídeo para vocês acompanharem. E me conta um pouco do teu mundo tradicional, que você empreende também nesse mundo, né, cara? Como é que tá? O que você faz? Quais são as tuas empresas? Cara, hoje eu estou ligado a alguns negócios. Os dois principais são a NutriFresh, que é uma indústria de refeições congeladas, em que a gente tem 5 lojas. É um modelo super tradicional, a gente vende comida congelada, né? A gente tenta também trazer um pouco desse negócio do online, do marketing digital, para poder fazer esse negócio acontecer. Tanto que a gente estava muito preparado na época da pandemia, quando tudo fechou, as lojas fecharam. A gente tem 5 lojas, a gente fechou a porta. A gente tinha a base de clientes toda mapeada. Assim, milhares de contatos, em que a gente pôde falar, olha, estamos aqui para te atender. A gente já tinha toda a estrutura de atendimento via WhatsApp. A gente se estruturou, a gente deu um boom na pandemia, porque a gente estava fazendo já o dever de casa, já estava preparado. Né? Um outro negócio que a gente tem, tradicional também, é uma outra indústria que é de sobremesas congeladas, chama Confeitaria da Torre. Que a gente, pastelzinho de Belém. Tem pastel de Belém, pudim, bolo no pote. A gente está lançando agora um dadinho de tapioca. A gente acabou de incorporar uma outra empresa que é uma empresa de alfajor. Legal. Enfim, então esse negócio é muito tradicional, um modelo de indústria, em que a gente tem um parceiro que na verdade depois acabou virando sócio nosso, que é a Brasol. A gente faz essa distribuição através da Brasol para supermercados, food service, né, para padarias, cafés e tudo mais, restaurantes. Então são dois modelos muito tradicionais, né? Mas que você traz o conhecimento do marketing digital das startups para eles. Sim. O que você acha das Dark Kitchens? Cara, é um modelo interessante, está crescendo, mas uma Dark Kitchen sozinha é difícil dela ficar parada, dela se sustentar, da conta fechar. Por quê? Porque você tem um custo muito alto e muitas vezes o faturamento dessa Dark Kitchen ali, quando você entra nessas plataformas iFood e tudo mais, o faturamento ele não é tão imediato. Você tem que ir construindo sua marca ali dentro da plataforma. Né? Uma coisa que eu acho que é uma grande tendência, e já está acontecendo isso, é marcas grandes e cozinhas, estabelecimentos que já têm cozinhas formadas, plugarem Dark Kitchens nessa estrutura que já está paga. Então, vou dar um exemplo. O Girafas, por exemplo, que é um cliente meu, a Rede Girafas. A gente criou uma marca digital que eu tomo conta dela hoje, a parte de marketing toda, estratégia toda nossa. Ele está plugando uma marca nova que chama Safari, que já está com 80 unidades em 11 meses. Caramba. Nas cozinhas do Girafas. Ou seja, a estrutura ele já está paga. Então a gente criou um produto ali dentro que sai dessas cozinhas. O Outback tem esse modelo também com o Alce Grill, que é uma marca deles. O Spoleto já tem algumas marcas também digitais. São Dark Kitchens, que são saindo ali da cozinha que já está paga, já está pronta, já tem custo fixo, já tem os funcionários ali pagos e tudo mais. Então é um grande modelo. A Dark Kitchen sozinha mesmo é o modelo mais difícil de você fazer, porque você tem um custo fixo relativamente alto por uma venda às vezes que não condiz. Tá, deixa eu só fazer o contexto aqui então. A Dark Kitchen é um modelo de negócio em que você cria uma cozinha, um restaurante, mas não para atender o público. Você não tem um salão aberto, né? Por isso que é dark. Só digital.
pensada, feita para atender no digital, nas plataformas de delivery, ou uma plataforma própria, enfim. A ideia é tentar trazer uma eficiência, pegar um ponto comercial que não seja tão caro, porque você não vai precisar atender e etc. Isso vem crescendo, mas o Bindi está colocando aqui algumas dificuldades. Então você está me falando que agora tem um modelo híbrido, que na verdade é um aproveitamento de ociosidade. Exatamente. Eu já tenho ali uma capacidade toda instalada, mas que ela poderia dar ali um plus. Então as marcas estão criando outras marcas. E não só essas grandes marcas, outros restaurantes menores também estão criando umas segundas e terceiras marcas. Sim. Porque quando você está lá, por exemplo, restaurante da vovozinha, está lá no iFood. Quando ele cria o restaurante do vovozinho, ele bota lá uma outra marca que vai te agregar ali 10, 20, 30 mil, 40 mil no faturamento, que vai somar esse seu faturamento. Então ele cria 2, 3 marcas. O custo fixo já está pago. Já está pago, entendi. Então isso tá virando uma grande tendência. A Dark Kitchen por si só, sozinha, sem ter uma cozinha já montada por trás, ela tem um investimentozinho e tal. Tem funcionado em alguns casos, mas assim, é mais difícil. E um outro modelo que também traz um pouco desse negócio do MVP para esse negócio de Dark Kitchen são cozinhas já montadas que estão sendo alugadas. Então, por exemplo, tem algumas empresas grandes que estão fazendo isso, em que elas têm como se fosse um condomínio de cozinhas, um prédio cheio de cozinhas, em que ela te aluga já a cozinha pronta. Ou seja, você consegue também validar o seu modelo de Dark Kitchen sem investir muito. Sim. Quanto é que custa uma cozinha assim? Só pra gente ter de locação, nesse caso aí, de umas empresas que já fazem elas prontas, eu acho que uns 4 mil, você já consegue alugar uma cozinha pronta. Se eu fosse montar uma cozinha para um... Cara, tem todo tipo de preço, mas assim, a partir de uns 50 mil, você já consegue montar uma cozinhazinha básica, assim, sem muita tecnologia. Seja, não é bem um MVP. Você gastar 50 mil no MVP não vai. Se você, hoje, como o custo de tudo tá muito caro, né? Reforma e tudo mais, cara, 50 mil eu tô dizendo assim, o básico para você ter o básico. Pois é. Aí, então, nesse modelo, eu posso alugar. Interessante, aí isso não vira um custo, um investimento perdido. Você passa a ter um capex baixo, entendeu? E você consegue validar rápido. Que interessante, essa eu não conhecia não, que bacana. Eu acho que esse é outro que vale uma curtida, né? Não vale, Gui, uma curtida? Vale um joinha. Cara, e o mercado de plataforma, no iFood ali? Porque ali deve ser uma briga também, né? Como é que o cara fica lá em cima? Como é que ele faz para aparecer para mim? Como é que é esse algoritmo lá atrás? Cara, a gente tem feito, nessa empresa de marketing digital, a gente faz um trabalho específico para o iFood. Então a gente tem estratégias ali dentro da plataforma. A gente entendeu como é que a gente consegue ser mais bem ranqueado, né? Colocar o cliente lá no topo. Porque, cara, o iFood é uma plataforma de listagem, né? E tem as categorias, você tem que aparecer cada vez mais nessas listagens para poder você também ter mais visibilidade. Porque o iFood é uma plataforma que quanto mais visível você tá, mais cliente vai entrar. Não tem como fugir disso. Então a gente entendeu toda a parte de ranqueamento, SEO, que são as palavras-chave, as estratégias de criação de cardápio para poder a gente conseguir também converter melhor, né? No iFood tem um relatório lá muito que está sempre na cara lá do iFood, que é um funilzinho que ele mostra onde é que você está perdendo clientes. Então a gente trabalha nessas etapas do funil para a gente aumentar a conversão. Então quantas pessoas entram na sua loja do iFood, quantas visualizam os produtos, quantas botam no carrinho, quantas fecham. Quantas fazem um review do seu pedido, que é a tela antes de fechar, e quantas de fato fecham. Então a gente tenta trabalhar isso lá dentro do iFood. Então, o iFood é um jogo de visibilidade, cara. Quanto mais você aparece, mais você vai vender. E tem, claro, vários hackzinhos ali por dentro que... Sim. Então, o iFood dá toda a ferramenta, mostra lá como é que está a tua conversão a cada etapa do funil. Sim. Mas se o dono do restaurante não olha para aquilo, ou olha, mas não sabe o que fazer... A maioria não olha, é impressionante. Nem olha? Não. Então, quando a gente entra lá, a gente consegue rapidamente aumentar o faturamento. Muitos clientes nossos dobram e às vezes até triplicam o faturamento ali. Mas, assim, é aquela história, a gente entendeu, a gente virou especialista na ferramenta. Sim. O dono do restaurante, muitas vezes, ele está lá, mas ele não é um especialista. É difícil. Então, às vezes, até a disposição do cardápio, colocar produtos que vendem mais no topo do cardápio, por exemplo, que é uma coisa simples, até meio óbvio até, mas não acontece. Às vezes o cara coloca entradas em cima do cardápio. Ele que vai não vende do cardápio tradicional, né? Entrada. Só que muda. Ninguém pede entrada no iFood, você vai pedir o prato principal, você está entrando ali pelo principal. Então, são coisas meio que, às vezes, óbvias, mas se a gente não prestar atenção... Mas é óbvio para quem está olhando, né, Bits? Como eu sou muito interessado em marketing digital, eu fico reparando essas coisas. Então, por exemplo, agora o lance de você favoritar o restaurante. Agora eu tô vendo que tá todo mundo pedindo, me favorita, não sei o quê. Aí dá um desconto para se você favoritou. Eu tenho notado isso também, que os mais pedidos agora estão começando a ir para cima. Mas para quem não tem...
quem não tem olhos de ver, né, isso passa despercebido. Mas quem está estudando, quem está ali olhando... E até entender o que está por trás desse favorito, né? Porque você passa a identificar a pessoa que gosta do seu restaurante. Porque se você está favoritando é porque você tem um tipo de interesse naquele produto. Sim. E aí o iFood permite que a gente mande cupom para quem favoritou. Que é aí que está o grande pulo do gato. E imagino que o iFood dê destaque para quem tem, para o restaurante que tenha mais favoritados também, né? Também. Então, só fazer um contexto aqui de uma coisa que você falou do SEO, que é Search Engine Optimization, que é a escolha das palavras certas para que você apareça mais numa plataforma de busca. Perfeito. O Google é o mais tradicional, mas como o Bin está bem colocando aqui, o iFood é uma plataforma de busca, de listagem. Isso. E não adianta você estar lá, mas você está em posição 500 da lista. Ninguém chega na posição 500. Isso. Você tem que estar ali 3, 4 no máximo, que é onde vai ter a sua visibilidade. Então o SEO é uma técnica para que através da escolha das palavras, o que vai ter na descrição do seu restaurante, o que vai ter no seu cardápio, às vezes até no nome, fazer você aparecer lá em cima. Isso. E às vezes até assim, claro, aí tem as coisas mais básicas, né? Nota boa, volume de notas, de avaliações, né? Você ter... Quanto mais você vende, mais você vai aparecer, porque a plataforma entende que você está gerando mais valor ali para os clientes, enfim. Essas coisas são naturais. E como é que está o mundo de concorrentes do iFood? Não tem, né? tá vazio. Acabou. Depois da saída do Uber Eats... E assim, a saída do Uber Eats foi interessante, né? Porque você vê, era aquele modelo de queimar dinheiro, botar muito dinheiro, a conta nunca fechou. E aí o Uber, que tem dinheiro infinito, não aguentou. Então você vê, qual que é a chance de outra empresa conseguir? Então a força do iFood hoje é enorme. Então hoje ele nada de braçada sozinho. Tem um outro, sei lá, tem o Rappi, 99, James, mas assim, nenhuma tracionou de verdade. Né? Então hoje o iFood nada de braçada. Mas esse é um ponto importante, gente, para explicar aqui o modelo das startups também. A gente criticou aqui, brincou um pouco, mas essa é a lógica. Eu crio um negócio que é disruptivo, eu queimo dinheiro, eu queimo caixa para crescer, para fazer meu growth, para me estabelecer no mercado, porque depois que eu me estabeleço numa posição estratégica, em primeiro lugar, um market share enorme, no caso do iFood até eu viro o nome desse mercado, para depois alguém me desbancar é praticamente impossível. Aí quando eu estou nessa posição que eu viro a chave do agora eu vou ter lucro, eu tenho lucro pra caramba. Porque você tem uma base gigantesca. É a criação de base que você vai fazer durante esse período de queimação de dinheiro. Então, não é queimar dinheiro por queimar à toa, de brincadeira e etc. Não, tem toda uma estratégia por trás. Claro que essa estratégia é arriscada. Sim. Claro que precisa ter dinheiro, gente... Tem que ter estratégia por trás. Tem que ter pensamento, tem que ser profissional, tem que ter estudo, tem que ter muito trabalho. A gente estava brincando aqui, né? Essa história de enriquecer do dia para a noite, isso é exceção da exceção da exceção. A gente está vendo os ajustes do mercado agora, mas esse lance do iFood que o Bindi está comentando aqui é muito ilustrativo do modelo de empreender das startups. E o resultado disso, no exemplo que a gente está tratando aqui do iFood, nem o Uber conseguiu competir. Não. Né? Que tem muito dinheiro, mas chegou depois aqui no Brasil nesse ramo, cara. E o iFood, cara, é uma startup que hoje virou um monstro. Então, monstro, eu estava no evento do embaixador do iFood, João Barcelos, que comentou que hoje o iFood movimenta, não sei se é 2 ou 3% da economia do Brasil. Né? São 300 mil restaurantes que estão ali dentro. Muitos restaurantes, inclusive, se salvaram na pandemia por causa do iFood, porque é um modelo que conseguiu gerar tráfego para o restaurante, mesmo ele estando fechado. Então, assim, o poder do iFood é absurdo. E o poder, inclusive, de transformação desses pequenos negócios, muitas vezes. Sim. As próprias dark kitchens. A cozinha da vovozinha, às vezes, ela surge para isso também, né? Cria também um novo mercado, é bem interessante. Bindes, vamos para o momento fuck up, cara. Me conta aí um erro, um escorregão que você deu na carreira que... Cara, erros foram muitos, sem dúvida, né? Fui aprendendo com o tempo. Eu acho que o maior de todos, cara, foi um erro que me custou mais de 1 milhão na época, que hoje... Isso foi em 2011, né? Hoje seria, sei lá... 1 milhão em 2011 doía bem mais que hoje. Foi quando eu abri um restaurante, que na verdade era uma franquia, dentro de um shopping, um restaurante grande, de 400 metros quadrados. Então foi um investimento alto na época. E o meu grande erro foi não ter ligado para os franqueados da rede, que é uma coisa assim, que me demoraria, sei lá, 10 minutos para fazer, talvez, 0 custo de uma ligação, né, cara? Que se eu entendesse que os franqueados já estavam super insatisfeitos, já falariam, né, de toda a estrutura ali da franqueadora que não dava suporte e tudo mais, eu teria evitado abrir aquele negócio. Eu abri, não fiz esse dever de casa. Tanto que hoje, quando alguém me pergunta, cara, eu vou entrar numa rede de franquia, eu falo, cara, liga para os franqueados. Primeira coisa.
você tem que ligar para muitos para você... Claro, sempre vai ter um que vai falar bem, vai ter um que vai falar mal, mas você tem que ter esse filtro. E foi um dever de casa que eu não fiz. E eu acho que foi o meu grande escorregão, que custou caro. E eu aprendi muito com isso. É um baita aprendizado. E olha o paralelo. Primeiro, só reforçar. Você quer abrir uma franquia? Lição número 1. Liga para os outros franqueados para saber o que eles estão achando, para pedir informação. Até para a gente do setor também. Às vezes não é o franqueado daquela marca, mas pessoas do setor. Boa. Porque ele vai saber do mercado o que está acontecendo. Às vezes informações que você não tem acesso. Mas olha o paralelo. Se você quer startup, está fazendo fundraising, liga para as investidas do fundo. Que é o mesmo raciocínio dica. Cara, você está se associando àquele fundo, você está se associando àquele venture capitalist, ele vai virar teu sócio, você casou com ele. Faça o dever de casa. Faça o dever de casa e ligue para as outras investidas para saber como é o relacionamento com esse fundo, com esse investidor. Porque na fase de namoro, como é na franqueadora, né, tudo é lindo. Eu já fui franqueado também, já passei por isso. Tudo é lindo, os números são maravilhosos. As promessas são lindas. Você vai ganhar muito dinheiro, o suporte é incrível, é sensacional, os produtos são melhores do mercado, o poder da marca, o marketing e tal. Eu falo muito isso, cara. Você tem que, na verdade, fazer aquele dever de casa de paquerar, pegar na mão, namorar, para depois pensar em noivar e casar. Isso. As pessoas já conhecem e já querem casar direto. Então, eu acho que é esse dever de casa que ninguém faz. Existe um processo, e o processo existe não é à toa. Ele é feito para você não queimar etapas. Porque se você queimar etapas, a chance de você se dar mal é grande. É muito grande. Muito grande. Esse é um baita aprendizado. Cara, e um livro que você recomenda para nossa audiência, que você gostou pra caramba? Tem muito livro bom. Que você recomenda? Um dos que mais me marcou foi um livro chamado O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, que é um livro antigo, assim, eu li tem uns 20 anos já. Foi um dos primeiros livros de negócios que eu li. Ele é interessante porque ele fala que uma boa confeiteira, às vezes ele conta essa história de uma confeiteira que faz bolos maravilhosos e tal, e que abre um negócio de confeitaria. São coisas totalmente diferentes, né? Então, às vezes uma pessoa que faz um bom produto não vai abrir um bom negócio daquele produto. Então, ele mostra que você tem que criar processos, que você tem que delegar, que você tem que sair, que você tem que ter, na verdade, uma visão mais macro do todo. Porque você sabe fazer o bolo, você não sabe vender o bolo, você não sabe o modelo de negócios para vender aquele bolo da melhor maneira. Então, ele mostra isso de forma muito clara. É um livro de muito fácil leitura. E na época era só em inglês, hoje já tem em português. E, cara, ele tá mais, assim, atual do que nunca. Sim. Então, ele mostra muito aquela questão da necessidade de fazer processos, de criar um negócio em cima do bolo, né? Então, esse livro eu acho que todo empreendedor, seja lá qual for a área, tem que ler. Né? Muito bom esse livro mesmo. Muito bom porque essa questão de empreender tá na moda, né? E às vezes... Que bom, né? Que bom, mas fica um pouco romantizado. Nós dois aqui somos dois empreendedores e entusiastas do empreendedorismo. Isso. Mas a gente sabe também que não é para qualquer um, não né, Não é para qualquer um. Então, não dá para a gente ficar romantizando muito. Então, eu não li esse livro, mas imagino que, ele dê um pouco esse contexto, né? E estou pensando aqui, a gente está falando de infoproduto, é um pouco exatamente isso o casamento do expert com o lançador, né? É tipo assim, cara, expert... Você sabe fazer o bolo. É exatamente isso. Você sabe fazer o bolo. Pô, tá passando aqui né? Mas como que você vai vender? Expert, você sabe fazer o bolo. Vamos pegar o meu exemplo aqui. Advogado, você sabe advogar. Mas você não sabe vender, você não sabe precificar, você não sabe fazer marketing, você não sabe... E a faculdade não ensina nada disso. Não ensina nada disso. Você não sabe delegar. Então, o casamento do infoproduto é isso, né? Do lançamento, da forma de lançamento lá. É isso. Aí ele... pega esse produto bruto, dá uma lapidada para poder mostrar como é que faz. Que sensacional, que sensacional. Vou botar aqui, turma, o link para você comprar o livro O Mito do Empreendedor, né? Para você comprar isso aqui na Amazon. Se você comprar através desse link, você está ajudando a gente também. Você não vai pagar nada a mais por isso, mas a gente é comissionado pela Amazon. Isso ajuda a gente a construir o canal. E a nossa missão aqui é sempre trazer esse conteúdo de empreendedorismo digital, inovação e startups para você. O Bindes trouxe um monte de aprendizado aqui. Uma consultoria com o Bindes eu sei que custa caro. Você está tendo aí essa oportunidade de ter isso de graça, né? A única coisa que a gente pede a você é curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que vai se aproveitar de alguma forma desse conteúdo. Bindes, eu te agradeço demais. Obrigado, cara. Foi um papo muito rico. Obrigado. Eu quero marcar outros, porque eu acho que tem mais coisa a explorar aí. Mas se despede, reforça tuas redes aí. Obrigado demais, cara. Bom, foi um prazer estar aqui com você. Obrigado. Me sigam aí, estou gerando conteúdo lá, Rodrigo Bindes, no Instagram e no LinkedIn. Show de bola. Valeu, turma. Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.
E lembrando aí, se você está assistindo aqui a gente no YouTube, vai lá no Spotify também, já se inscreve, já bota para seguir o nosso canal. Se você está ouvindo a gente no Spotify, vai lá no YouTube também, se inscreve Doutor Startup, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Valeu!